Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, estamos começando o nosso programa das 6, nesta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, programa das 6 no dia 26, né? Então tem hora que a gente até enrosca aqui. Hoje, gente, que é o dia do surdo, né? E a gente quer lembrar dessa luta, né, por inclusão na sociedade. O Jefinho tá ali já pensando, né, nessa possibilidade do ensurdecimento, né? Mas é uma luta muito árdua também para essas pessoas poderem se inserir na sociedade, né? Diante de tantas dificuldades que nós temos também, né, em nosso país, em nossa cidade. E muitas vezes, realmente, como o nosso técnico e o nosso diretor também, o Jefinho, brincou ali, não são entendidas, né? Então a gente tem que procurar saber conversar, até aprender a linguagem de Libras para a gente poder nos incluirmos também junto a esse grupo que é grande, né? A gente tem algumas entidades em Taubaté que fazem um trabalho até muito bonito com relação a essa inserção dos surdos em nossa sociedade. Hoje também é o Dia Pan-Americano das Relações Públicas, né? E então a gente quer parabenizar e mandar um abraço a todos os amigos aí que são relações públicas aqui na nossa cidade. Bom, chegando aqui o recadinho, né? Nós temos agora dia 16 de outubro na Câmara Municipal, já está pedindo para anunciar aí a comemoração a entrega do diploma Educador Taubatiano do ano, né, que vai ser entregue no dia 16, terça-feira, às 19 horas. E serão homenageados os professores Benedito Gilmar Machado Moura, da Rede Particular de Ensino, Enilda da Silva Moraes, da Rede Estadual de Ensino, a Liliane Helena Galvão Pires, da Rede Municipal de Ensino, e a professora doutora Roseli Albino dos Santos, diretora do Departamento de Pedagogia da Unital, né? Então, sempre é bom a gente homenagear os nossos mestres, né? Porque temos variadas profissões, mas se não fossem os nossos professores, a gente não tinha nem a chance, às vezes, de disputar um lugar ao sol, né? E de repente, escolher aí qual profissão nós vamos trilhar na vida. Ainda nessa semana, recebemos aqui a Ija, né? Ela deixou o cartaz, olha, gente, um cartaz muito bonito, né? Pediu para a gente reforçar o convite do fim de semana, agora dia 30, né? Domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá na Chácara Luz do Sol, vai ter o projeto Em Flor, Enflorear, Enflorescer, né? Que é ligado à arte, à cultura, à sustentabilidade, oficinas gratuitas para toda a comunidade. A Chácara Luz do Sol fica lá na Chácaras Dallas, né? E vai ter desde Moçambique com o mestre Paizinho, né? Até reciclagem de brinquedos, reciclagem de material plástico, né? Garrafas, né? Bioconstrução, horta sustentável. Então é um dia para toda a comunidade, especialmente dessa região, poder participar. Gente, com muita honra que eu recebo aqui, e enfim eu recebo, e detalhe, né? Eu acho que o tempo até deu um recado agora, começou a chover, realmente está chovendo, porque já fiz o convite aqui várias vezes para ele vir ao nosso programa, né? Mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? E sempre é o momento certo, né? Para as coisas acontecerem. Estou recebendo aqui ele que eu vou resumir, né? Como jornalista, José Diniz Júnior, mas ele é muito mais do que isso. Ele é cronista esportivo, ele é cronista político, social, né? E também tem aí outras multifacetas em nossa sociedade taubatiana. Foi presidente do Esporte Clube Taubaté. Aí a gente já vai chegar nessa parte, vamos contar essas histórias daqui a um pouquinho, porque eu também conheço um pouquinho dessa parte do Esporte Clube Taubaté, e só de ver já nos emociona, né? Mas ele está lançando um livro, né? Porque ele é escritor e já não é a primeira obra. Ele está lançando um livro chamado aí Tribos de Taubaté. Diniz, antes de começar a falar do livro, eu quero que você dê boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, André, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado ao Jefinho, à Cláudia, vocês são desbravadores por sobreviver
nesse ramo cultural hoje num país que dá tão pouca importância à cultura, realmente é uma coisa heróica. Eu que faço jornal há muitos anos, vocês que lutam bravamente com a TV Cidade, que é um marco também da cidade de Taubaté, então a gente tem que aproveitar esses espaços, André, para levar ao povo que nos assiste essas histórias da cidade de Taubaté, que hoje pode não ser considerada a capital do Vale, que São José dos Campos, em termos econômicos e financeiros, industriais, políticos, nos deixou para trás, mas em termos culturais, eu creio, tenho certeza que Taubaté continua sendo a capital cultural do Vale, pela quantidade de personagens que saíram daqui de Taubaté, artistas, se for mencionar são vários. Essas histórias todas que eu conto nesse meu quarto livro aqui, que é o Tribos de Taubaté, são 116 capítulos, essencialmente sobre Taubaté, não tem nada aqui que não seja sobre Taubaté. Esse livro que é muito bonito, né, que foi editado pela Digital Publish, que fez também meu primeiro livro, Diário da Tranca. Eu conto a minha passagem, uma das minhas passagens lá pelo Pelmano, né, que eu sou um dos últimos jornalistas presos pela lei de imprensa, no meu jornal Matéria-Prima, que eu ostento com muito orgulho aqui no peito, da minha maneira de criticar aquelas coisas que a gente vê nessa Taubaté, pessoas que sempre estão no lugar errado e querendo usufruir do cargo para fazer valer certas coisas, e que eu, com a minha facilidade de escrever, eu escrevo mesmo, eu faço o jornal Matéria-Prima, eu fundei em 1998, durou até 2014 aqui, por uns motivos aí, eu tive que parar um pouco, a cidade inteira me cobra, cadê a Matéria-Prima? Porque, André, Taubaté, com esse potencial de mais de 300 mil habitantes, nós não temos um jornal impresso. As pessoas falam, mas ninguém lê mais jornal papel, todo mundo lê na internet, todo mundo vai na telinha, etc e tal. Mas tem um público que me cobra a cada dia a volta do Matéria-Prima, que é o jornal que você pega, você curte, você leva para o jardim, você leva para o banheiro, você vai para a praia, você leva, e que são as pessoas notadamente mais velhas que gostam do jornal impresso. Mas é que hoje em dia tem um custo, né, fazer 4 jornais por mês, 1 por semana, e que não está fácil tirar o custo de publicidade. Eu acredito que vocês enfrentem esse mesmo problema, de colocar na rua. Eu sei que era um produto diferenciado, as pessoas que se lembram do Matéria-Prima falam, os seus colaboradores, os seus colunistas, escreveu de uma maneira simples, mais fácil, sem procurar palavras rebuscadas, que você pegava aquilo a cada sexta-feira nas bancas e sabia de tudo que estava acontecendo na cidade, em todos os segmentos esportivos, sociais, tudo que acontecia, quem morreu, né, aquelas coisas que a gente publicava. E com isso o jornal fez o sucesso aí por tantos anos, de 98 até 2014, que era disputado nas bancas, uma tiragem muito boa, 1.000 jornais por semana, dá 4.000 jornais por mês que a gente fazia, um jornal de 24 páginas, formato tabloide, para quem nunca viu, e que hoje muitas pessoas têm a coleção desse jornal, colecionado pelas fotos antigas do Orton, pelas matérias sociais, para as pessoas se posicionarem socialmente, o que está acontecendo a cada fim de semana, que era o meu trabalho como editor do jornal, e que eu faço. A gente, quando faz o que gosta, né, André, você já deve ter ouvido isso, nunca é um trabalho. Eu vejo que a sua satisfação em estar aqui conduzindo, aqui, ajudando a conduzir a TV Cidade, eu vejo que você faz isso com satisfação, que você não encara isso como trabalho. Pode não te dar aquele rendimento que, digamos, que as grandes emissoras poderiam te proporcionar, mas é uma coisa que você faz com satisfação, de acordar todo dia e vir para cá. Era o que acontecia com o meu jornal. Cada semana, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ia para a gráfica, voltava, no sábado eu fazia distribuição, e assim fiz tantos anos seguidos. E com isso eu ganhei essa notoriedade, posso dizer assim,
como jornalista, como escritor, que aquele meu passado de comerciante, que eu tive comércio, que eu sou ótico, formado em ótica em Belo Horizonte, eu fui presidente do Esporte Clube Taubaté por 4 anos, que você se lembra disso, fiquei lá 12 anos conduzindo também o departamento amador, formando jogadores, mas não me deu essa notoriedade que me dá escrevendo, porque escrevendo você mostra uma coisa que você é lá dentro, que só você sabe, aquelas ideias, sua maneira de encarar o mundo, a sua perplexidade com as coisas que acontecem no Brasil, porque o Brasil realmente é um país que difícil, você vê essa briga que tem hoje aí, direita, esquerda, as pessoas acham que vai surgir um salvador da pátria, que vai solucionar os problemas. Nossos problemas são muito mais profundos. Nosso problema começa por falta de investimento numa palavra chamada educação. Nós temos que começar a investir em educação para daqui a 20 anos nós temos uma nova geração de brasileiros que possam assumir os cargos, que possam assumir o lugar dessa elite política nossa, que é uma vergonha. Você vê que hoje em dia as pessoas que fazem faculdade de Direito têm que provar conhecimento para trabalhar. A faculdade de Medicina está partindo, os novos médicos também, os hospitais estão exigindo que façam provas de conhecimento para poder exercer o cargo, porque faz uma má escola, uma má faculdade, e depois no fim da fila, que é quando vai entrar no mercado de trabalho, mostram que não tem condições de enfrentar o mercado de trabalho. Por quê? Desde o início, hoje em dia, você vê que se aprova pessoas semi-analfabetas, que não existe mais a prova do conhecimento, não, tem que aprovar todo mundo. Então são garotos, uma geração perdida, que mal sabem escrever, que mal sabem as 4 operações fundamentais de matemática, que aqui no começo não aprenderam e vai ao longo do caminho não aprenderam, lá no final, quando consegue o diploma, que é aquilo que os habilita aí a entrar no mercado de trabalho, não se mostram capacitados. Inclusive muitos até conseguem o diploma de outras maneiras, né? Então, mas aí é o tal do nefasto jeitinho brasileiro, que é uma coisa que as pessoas acham que é bacana, é diferente, os brasileiros, mas não é, acaba sendo uma coisa que vai mais pelo lado da desonestidade do que pelo lado correto, porque o jeitinho sempre é por baixo do pano, sempre é alguma coisa que não se pode, que não está ao alcance de todos, e que o jeitinho consegue por baixo do pano e que às vezes favorece uma meia dúzia e prejudica toda uma população, né, André? Bom, Diniz, a gente quando te vê assim, né, falando não só do nosso país, mas especialmente de Taubaté, muitas vezes nos confundimos e até pensamos aquele velho ditado, né? O Diniz é nascido e criado em Taubaté. Isso não é verdade, né? Porque inclusive ele teve até que criar um codinome aí, Barão de Passa Quatro, né? É verdade. Para poder marcar bem que ele é mineirinho, gente, né? Uai, né? Mas é do outro lado da serra, né? Mas você tem uma identidade com a nossa cidade tão grande, né? De onde você consegue tirar essas histórias que você está trazendo nesse 4º livro e trouxe para os outros livros também? Interessante. O meu 2º livro chama-se Passa o Tempo em Passa Quatro, que eu fiquei 14 meses lá em Passa Quatro, e uma coisa interessante, André, parece que eu fui revivendo fatos da minha infância. Eu comecei a escrever, e lá tem a Indústria Conhecimento de Passa Quatro, aí eles me procuraram e falaram, escuta aqui, vamos fazer um livro? Eu falei, vamos. Aí eu escrevia, mandava aqui para a editora Cabral, e consegui patrocínio aqui de Taubaté, fiz esse livro Passa o Tempo em Passa Quatro, fiz o lançamento lá com o apoio do prefeito, na Casa da Cultura, que chama lá, entendeu? Esse foi meu 2º livro. Mas a minha identidade com Taubaté, conforme você me perguntou, eu vim para cá com 15 anos, né? Minha família mudou para cá, para a gente estudar, eu tenho 4 irmãos que todos vieram para cá para estudar também, acabando ficando. Mas com essa minha verve de leitura, de me aprofundar no jornalismo, coisa e tal, eu fui colecionando livros de autores taubatianos, que são vários, que eu tenho vários. Eu tenho uma bibliotequinha razoável de 500 exemplares e calculo uns 20 títulos de autores taubatianos. Professora Maria Morgado de Abreu,
o ex-juiz de direito Paulo de Campos Azevedo, Oswaldo Barbosa Guizar, que era juiz, Pedro Giolo, Sogué. E com essas leituras, André, eu pego às vezes um capítulo e falo, poxa, aqui está uma boa ideia, aqui está uma pauta que a gente fala em jornalismo, aí eu me aprofundo naquele tema lá e são coisas interessantíssimas, tanto que a minha editora em São Paulo, que é a Roberta Curso, que não conhece nada de Taubaté, ela só vem aqui para trazer o livro, toma um café comigo e vai embora. Ela fala, puxa, mas como que a sua cidade tem tantas histórias? Por isso que eu digo para você que Taubaté é, na realidade, a capital cultural do Vale. Porque essas coisas todas, como esse Passeio dos Sertões, que o Silésio criou agora, esses acontecimentos que nós temos todos aqui na Rua da Imaculada, essas festas populares, são uma coisa bem própria nossa. E alguns episódios que eu consegui garimpar e colocar nesse livro, as pessoas vão falar, puxa, mas peraí, eu moro aqui há tantos anos, como eu acredito que seja o seu caso, que é taubatiano de nascimento. 41 já. 41, a idade dos meus filhos. E você vai falar, mas eu não sabia dessas coisas que aconteciam. E provado, com fotos, eu cito a referência onde foi que eu consegui aquela informação. Quer ver uma coisa interessante? Nós tivemos um assassinato aqui em tempos passados de uma menina chamada Olga, que eu sei que as pessoas visitam o túmulo dela no convento ali do cemitério. Como assim uma menina santa que morreu? O caso é interessante, até não sei se a palavra é interessante, é que a pessoa que matou a Olga é nome de rua em Taubaté. Quer dizer, homenageado. Então, por quê? Porque ele escrevia em jornal, ele tinha um certo acesso à mídia, tinha boas influências e com isso ele é nome de rua, no Parque Aeroporto, por exemplo, entendeu? Eu cito isso no livro. Eu conto, por exemplo, que na Fazenda Maristela, em Tremembé, existia uma companhia cinematográfica Maristela, bancada pelos proprietários da Companhia Fabril de Juta, que é a família Aldrá. Estou vendo as minhas fotos lá com a minha Claudinha. Tá passando aí uma seleção de fotos que eu fiz aí. Busquei lá no, como que você fala? Facebook Jones. Mas viu, André? E você vê que uma coisa vai puxando a outra. A Companhia Fabril de Juta existia porque fabricava os sacos que embalavam o café que se produzia aqui na região do Vale, que o Vale do Paraíba era um dos maiores produtores de café do Brasil. Então, quando houve a derrocada da fase cafeeira, que o café entrou em colapso, etc. e tal, faliu a Companhia Fabril de Juta. E a Companhia Fabril de Juta contribuiu para a construção da Vila São Geraldo, das escolas, das casas populares, do estádio de futebol, ginásio. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, e fatos como esse eu coloco no livro, as pessoas, poxa, quer dizer que nós tivemos uma companhia cinematográfica aqui? Sim, em Tremembé, Companhia Cinematográfica Maristela, que é o nome da fazenda. Bom, você falou da importância, né, dessas fontes que antigamente chamavam de bibliográficas, né, mas hoje são fontes aí de pesquisas históricas, né, através dos livros, de outros escritores também. Mas há uma questão que você, acho que não deixa de lado nunca, né? Acho que faz parte também do seu veio como jornalista, né? É sair às ruas, sair às praças, conversar com as pessoas, ou mesmo como o Truman Capote fazia, somente ouvir, sem papel, sem nada, né? A gente que usa uma colinha, gente. Mas o Diniz, a gente encontra ele pra rua e ele tá sem nada. Não, é lógico. É que, vou falar uma coisa, as pessoas acham que o jornalista se faz na faculdade com diploma. Não faz. A faculdade pode ensinar normas éticas, pode ensinar a melhor empregar um texto, mas o jornalista mesmo, o jornalista é sangue. É você, como diz você, sai na rua, às vezes você vê um pequeno acontecimento, um pequeno personagem, e você chega em casa diante do seu teclado e você faz um texto daquilo lá. É isso que acontece comigo, eu acredito com você também, de ver fatos e personagens interessantes na rua, principalmente em Taubaté, com esse potencial que nós temos,
e você conseguir colocar aquilo no papel, fazer daquilo um texto. Tanto que você vê a aprovação, que como eu falei, eu fiz o jornal durante 20 e tantos anos, eu escrevo todos os dias no Facebook Jones, botando aquelas fotos antigas, e eu vejo como as pessoas curtem, como as pessoas compartilham, e sempre, olha, mas que bom, eu não sabia, cada um dá aquele palpite, porque geralmente são pessoas de menos idade, que não tem essa informação, por exemplo, que eu tenho de ter vivido aqui desde os 15 anos, de ter pego essa transformação que aconteceu em Taubaté, que aconteceu com a chegada das faculdades, que aqui não tinha faculdade, depois o Juscelino Kubitschek autorizou a primeira, que foi a Faculdade de Filosofia, depois veio Direito, depois veio Engenharia. Hoje você vê, Taubaté deve ter mais uns 15 mil estudantes universitários, eu creio. Você vê o mundo universitário nosso, é fabuloso. É a população maior do que de muitas cidades. Teve uma época que eu me lembro que eram 15 mil estudantes universitários. Eu não tenho muita noção, mas deve nessa faixa. Isso ocasionou uma transformação em Taubaté, porque são jovens de outras cidades, com outra cultura, com outro poder financeiro, que foi o caso, por exemplo, da chegada dos estudantes da engenharia e depois da medicina, que se lixaram para os costumes locais. Eles tinham os costumes deles, tanto que as repúblicas ali na Avenida Marechal Deodoro, que a escola de engenharia era ali perto da Casa de Custódia, se instalaram ali no Santa Clara. Depois vieram os estudantes de medicina com maior poder aquisitivo ainda, que até criou-se uma espécie de disputa, que era nos jogos universitários, que acontecia lá no ginásio do TCC, o ginásio que caiu. E isso ocasionou uma transformação na cidade. A cidade se transformou totalmente, entendeu? Porque eles não obedeciam aos valores locais, aquelas coisas, aquela separação toda que havia em Taubaté. O Taubaté Country Club para a elite, Associação dos Empregados do Comércio, o nome já diz, a CTI Clube e o Grêmio Junta Fabril para os operários. E não havia essa mistura social que hoje em dia namora fulano, casa com... E não existe mais a separação social que existia nos anos 60, André, que foi a época que eu vim morar em Taubaté. O que ocasionou isso? Você conheceu as grandes famílias, assim, claro, os nomes tradicionais. Quer ver um exemplo interessante? Aquele bairro ali em frente ao Hospital Santa Isabel, antigo o Hospital Escola, ali era chamado de bairro chique, só para você ter ideia, porque não existia ainda os condomínios como existe hoje, aquele em frente do Taubaté Shopping, aquele na estrada ali de Ubatuba, que as pessoas hoje moram, as pessoas de maior poder aquisitivo moram nesses condomínios mais luxuosos. Aquele local ali que tem a pizzaria Pepperoni, em frente ao Hospital Escola, ali era chamado de bairro chique, que congregava advogados, profissionais liberais, comerciantes, industriais, entendeu? Você vê a mudança da cidade. Ali hoje é um bairro comum, que virou comercial, o Pepperoni na esquina ali, e diversos consultórios médicos. Então você vê a mudança que aconteceu. Só que em 1960, Taubaté tinha 100 e poucos mil habitantes. Hoje tem 300 e alguma coisa, mais de 300 mil habitantes. Nós temos quase 200 mil veículos circulando na cidade, ocasionando todos esses congestionamentos em determinados horários, ou de manhã ou no final da tarde. Então é uma cidade que deu um crescimento monstruoso, mas sem perder, como é o caso nosso, dos que sabemos escrever, que tem diversos escritores, acho que tem 2 academias de letras, que conseguem colocar isso no papel. A propósito, eu gostaria de convidar você, o Jefinho, a Cláudia, que eu vou fazer amanhã um coquetel de lançamento na antiga estação ferroviária, que hoje chama-se Estação do Conhecimento. Houve uma reforma, ficou muito bonito mesmo. E amanhã nós faremos o coquetel de lançamento desse livro a partir das 8 horas. Eu gostaria de convidá-los e também os espectadores que têm interesse por histórias de Taubaté, que é o lançamento desse livro. Estou trazendo aqui em primeira mão, as pessoas não têm ainda a venda na cidade, só vai ser lançado amanhã, que conta essas histórias que a gente está batendo esse papo aqui, para não deixar morrer essa ideia, porque esses livros antigos que eu te falei, as pessoas, as famílias,
desses autores, não tem interesse em reeditar. Como que eu consigo isso? Eu vou naquele sebo atrás do mercado, que tem 2, e às vezes mexendo ali, mexendo aqui, garimpando aqui, conforme a Cláudia estava falando, você consegue encontrar certos títulos que são saborosos para a cidade, mas que não são mais reeditados. Então, na verdade, eu estou recontando as velhas histórias, antigas histórias, mencionando os autores originais, aqueles que me deram a ideia, entendeu, do título da história, de uma maneira que, quem sabe, as escolas de Taubaté aqui, por exemplo, eu tenho o patrocínio aqui da Escola Dinâmica, quem sabe as escolas possam adotar isso aqui, porque na banca de história das escolas, não existe livro que conta história de Taubaté. Conta a história do Brasil, história geral, etc e tal, dos índios, do descobrimento, mas não tem a história de Taubaté, que é o que eu estou fazendo aqui, exclusivamente aqui, conforme eu falei no início da entrevista. Eu não tenho histórias aqui que não sejam relacionadas a Taubaté. Então esse aqui é um livro de história taubatiana. Por isso que chama Tribos de Taubaté. Bom, mas nós, você falou de sabor, né, Diniz? Nós que estamos acostumados a ler matéria-prima. As fotos. Ah lá, falou de tribos, apareceu ali os índios, né? É isso que eu queria saber, né? Nós que estamos acostumados a ler matéria-prima e órfãos do matéria-prima também, a gente via nos seus textos uma coisa que você falou de sabor, eu lembrei da pimenta, né? Sim. Que você sempre gostava de colocar uma pimenta ali para poder dar um molho especial no texto, né? Que é o que a gente hoje fala de politicamente incorreto, né? em termos de jornalismo que está nessa situação, às vezes não tendenciona para um lado ou para o outro, ou procura somente narrar os fatos. Nesse livro, você procurou mudar a forma de escrever, ou mantém isso, ou a pimenta é mais ardida ainda? Aí você vai falar assim, acho que esse Diniz é bipolar, porque o Barão fazia o jornal, que é o Barão de Passa Quatro, que é o pseudônimo que você mencionou, que eu assumi, e o Diniz Sério que fez esse livro aqui. Aqui não tem ataque, não tem... O matéria-prima, vou contar para você, foi criado, que eu fui inspirado num jornal carioca que chamava O Pasquim, que tinha o estilo que eu gosto, que eu procurei imprimir no matéria-prima, que é mordaz, irônico, sarcástico, isso que você chama de pimenta. Eu fazia, por exemplo, a coluna do Barão, que as pessoas diziam que a pessoa pegava o jornal e ia na coluna do Barão, que eu fazia 12 pequenos tópicos, retratando a minha maneira de encarar o mundo, a minha indignação com tudo isso que a gente está vendo, entendeu? E com isso eu sobrevivi tantos anos aí, 20 e tantos anos, com aquele jornal, aquela luta, aquela gostosura de começar na segunda-feira, escrever, procurar matéria, receber informação, dar para a rua, falava isso, chegava na sexta-feira, o jornal estava pronto. Aquilo para mim era uma satisfação quando chegava a Kombi da gráfica, que era lá de Osasco, que vinha trazer, de eu botar aquilo no meu carro e já começava em Independência, ia no Vicente, passava no Santa Terezinha, fazia toda a distribuição. Aquilo para mim era, meio-dia, estava terminada a semana. Recebia das bancas, recebia coisa e tal, fazia aquela permuta com eles, e com isso eu consegui sobreviver tantos anos. Aí eu digo para você, o Barão escreve de uma maneira, que sou eu. Aqui não tem Barão, aqui é o lado sério do José Diniz, entendeu? Aí é o historiador. Aqui é historiador, pesquisa, o nome das pessoas que faziam parte da guarda de honra do imperador Dom Pedro, são todos aqui, que são geralmente nomes de rua, entendeu? Então, realmente é um livro saboroso. Aqui eu mostro a tribuna, que tem o nosso amigo Herbert aqui na carteirinha, filho do Levi Braderi. São histórias que as pessoas precisam saber para valorizar o trabalho que eu faço, o trabalho que vocês fazem aqui, que é recontar essas histórias, porque Taubaté não começou a história hoje, né? A TV Cidade tem o quê? Tem 16 anos, me parece. 16. Então, a Matéria-Prima eu fundei em 98, antes teve os jornais, os jornalistas que já são falecidos, Evandro Campos, Oswaldo Barbosa Guizar, cada um contando a história da sua época, e com isso nós vamos fazendo com que não se corte
essa memória fabulosa que Taubaté tem, que tem que ser sempre passado para frente. Diniz, agora no livro aí, né, nas 116 histórias que você está colocando à disposição do seu leitor, do telespectador também, que vai amanhã ou depois adquirir o livro. Quais são os assuntos mais explorados? É a política? É a cultura? São os usos e costumes da cidade? Não, política de jeito nenhum. Política nada. Não abordei nada de política. Eu pego, por exemplo, eu falo do professor Bernardino Querido, da professora Madalena Querido. Por exemplo, Bernardino Querido, olha para você ver o que é história. Quando for inaugurar o aeroporto do Galeão no Rio, criou-se um concurso nacional para fazer uma frase que está fixada no aeroporto do Galeão no Rio, e ele ganhou um concurso nacional com a seguinte frase: quando o Santos Dumont deu a volta na Torre Eiffel, o nome do Brasil deu a volta ao mundo. Professor Bernardino Querido, esse é um taubatiano que tem uma placa hoje fixada no aeroporto do Galeão no Rio, que é do professor Bernardino Querido, que tem hoje uma rua em nome dele lá na Vila São José. E são essas famílias, os Guizar, por exemplo, Félix Guizar, que todo mundo conhece essa história, os Querido, os Câmara Leal, que são nomes de rua, Eusébio Câmara Leal, Gastão da Câmara Leal, que pessoas de uma cultura, isso que de novo cai no tema cultura, pessoas que estudaram, que tinham conhecimento, que traziam uma bagagem cultural para engrandecer a cidade, que infelizmente hoje nós não vemos mais isso aí. Por quê? Pela falta de escolaridade, que não se leva a sério. Você vê as pessoas que hoje querem entrar na política, você pergunta, mas espera aí, qual que é seu passado político, o que você fez pela cidade? Não, a pessoa não tem, a pessoa quer entrar na política porque a política tornou-se uma profissão. Depois que entra com essa vergonha que chama fundo partidário, que é o dinheiro que o governo mantém os 50 e tantos partidos. Você vê hoje essa moçada que está com bandeiras na rua, aí, cada um ganhando honestamente R$50 por dia cada um. Isso é a origem do fundo partidário, que não é milhão que o governo dá para os partidos, são bilhão. Que aí todo mundo quer entrar no fundar um partido, André, e fica essa... Ninguém sabe quantos partidos tem, 49, 50, 51. Por quê? Porque todos eles ganham dinheiro que não presta conta de nada. E você vê esse Emael aí. Todo ano o cara é candidato a alguma coisa. Emael, né? Nem digo mundo, né? Não, ele pode ser vereador, pode ser prefeito. A musiquinha é aquela, não ganha nada. Mas quem que mantém esse homem? Você já sabe quem que mantém ele. Porque o fundo partidário manda esse dinheiro para o partido dele, com isso ele sobrevive. E nós aqui correndo atrás, trabalhando, eu escrevendo, você falando. Pois é, você falou disso, eu lembrei aqui até de um recado com a Monique Top, né, que também escreveu aí no Matéria-Prima com o Diniz. O Diniz lançou a Monique. Você sabe que eu não conheço ela pessoalmente? Não conhece a Monique? Não conheço. Ô, louco. Ela escreveu. Já são histórias da matéria. Não, mas veja bem, as pessoas que escreveram no jornal mandavam através de e-mail, tudo. Eu não conheço ela pessoalmente. Até você falou de uma pessoa que eu nem lembrava mais. Pois é, coincidentemente eu vi agora no Facebook de Jonas aí. Ela tá a Monique vai entrevistar o Emael, acho que amanhã, na Voz do Vale. Um abraço pessoal da Voz, o Rafael Cícero, né? Não, o Márcio Duarte. O Márcio Duarte está me ajudando nessa promoção, no coquetel de amanhã, entendeu? Porque ele tem uns conhecimentos. Eu cheguei, por exemplo, no Rodrigo, que é lá da Estação do Conhecimento, através do Márcio Duarte, entendeu? São profissionais que, obviamente, vai fazer reportagens lá amanhã, como eu acredito que a TV Cidade vai fazer também uma cobertura, porque é a maneira dele, ele está fazendo a pauta, que é o lançamento desse livro, que eu dei com exclusividade para ele, naturalmente, que ele vai fazer essa pauta, e é um reconhecimento, porque eu falei, Márcio, eu estou com esse livro praticamente pronto, escrito, desde 2016, estou com um problema aí de patrocínio, porque a editora fica cara, coisa e tal, ele foi me encaminhando, coisa e tal, e amanhã eu consigo lançar, quer dizer, o que a minha Claudinha falou, o seu filho nasceu. Quando ela viu o livro, ela falou para mim, seu filho nasceu. Meu filho está aqui, o quarto filho. Quarto filho, né? Quarto filho.
Bom, e esse quarto filho, como você mesmo lançou lá no Facebook Jones, no Facebook Jones lá, você já deu até umas pistas, né, do que pode encontrar aí, né? Eu vi, por exemplo, que tem taubatiano o Nobel da Paz. Sim, sim. O amigo, deixa eu achar aqui, o Cabo J, que é um amigo querido de Taubaté, ele fez parte da Força Brasileira no Canal de Suez. Não sei se você se lembra do Canal de Suez. E com isso, aqueles que faziam parte, é que eu estou procurando aqui a foto dele, aqueles que faziam parte da Força de Suez ganharam o Nobel da Paz, porque eles já estavam lá para garantir a paz entre Israel e os judeus, que tem uma briga eterna ali naquele Canal de Suez, e eles estavam ali para garantir a paz. No tempo que eles estiveram ali, não houve atrito, então com isso eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz, do qual faz parte o Cabo J, nosso amigo, que aqui no livro tem a foto dele, inclusive fardado, entendeu? Interessante isso aí, rapaz. Eu descobri isso quando eu fazia o jornal, entendeu? Falei, vou procurar o Cabo J. Eu acho que nem o Brasil não sabe disso, né? Porque o pessoal fala, não tem brasileiro no Nobel da Paz, não foi tão concorrendo. É o que eu falo com você, Taubaté é fogo, a gente não perde ponto para ninguém, não. E com isso eu consegui a foto do Cabo J. Amanhã você, naturalmente, vai ter a oportunidade de encontrar lá, encontrei aqui, 140, vou mostrar a foto dele. Você vai ver que, aqui está o Cabo J, Prêmio Nobel da Paz, não sei se consegue. Opa, olha aí, inclusive ele já esteve aqui no Memória Esportiva com o Marco Monteiro e também é o pai do Heron, né? Lá do eu não sei, a pessoa da Vila EPI, foi da X9 Taubatiana, fundador da X9. Você vê que ele está com a farda lá da tropa brasileira, entendeu? De vez em quando eu encontro ele ali no restaurante aqui entre Pedro Costa e agora o Coronel Gomes Nogueira, eu não sabia que estava diante de um Cabo J aqui. Conhecidíssimo, então, até. Conhecidíssimo. José Sebastião de Oliveira, Cabo J. Pessoa muito boa, que conta aqui dos primeiros fotógrafos, dos primeiros farmacêuticos, dos primeiros óticos da cidade, dos primeiros... Enfim, esses profissionais, que as pessoas hoje veem essa quantidade de ótica, que você sabe que eu sou ótico, que tem 30, 40 óticas, não sabe como foi o começo, o primeiro que veio ali, na rua Carneiro de Souza, ali, os primeiros desbravadores, os primeiros farmacêuticos, que naquele tempo até receitava, né? Hoje em dia não, hoje em dia é proibido. Você vê, o Custódio, por exemplo, que era na Vila São Geraldo, era tido quase como um milagreiro, as pessoas não iam no médico, iam no Custódio. Entendeu? Pois é, o Custódio, inclusive, passou sábado aí no Luciano Huck, né? Ele o Luciano Huck teve em Taubaté, filmando aí a casa do genro do Custódio. O restaurante é vivo ainda. Custódio. E muita gente não sabia disso, nem sabia a história foi vereador, inclusive, na cidade, né? O Custódio. Lá na Vila São Geraldo, aquela esquina lá, a farmácia do Custódio. Era uma coisa famosa, que todo mundo, as pessoas que não tinham condições de pagar uma consulta médica, hoje não tem de jeito nenhum mesmo, mas as pessoas se automedicavam, né? Até a propósito, você veja, com essa falência da Unimed, você vê o crescimento de farmácias em Taubaté, você fica pensando assim, peraí, as pessoas não têm condição de pagar R$300 uma consulta, já que não tem plano médico, que a Unimed não vingou. É evidente, André, que as pessoas estão se automedicando, porque é impossível você ver, aceitar o crescimento de tanta farmácia até hoje. Qualquer tem esquina assim, tem 3, 4 farmácias. Você tem fila para ser atendido em farmácia. Pois é, ali na Santa Terezinha você come um lanche ali numa marca famosa, passa mal, né? E atravessa qualquer lado da esquina ali. Já atravessa. Não é verdade? Ué. Tem 3 farmácias ali. Tem mais farmácia do que semáforo naquele pedaço. São as mudanças ocorridas na cidade, com esse crescimento todo, né? Com essa mudança do plano diretor hoje. Por exemplo, você vai na região ali do shopping hoje, você vê a quantidade de semáforos, de lombadas, que até
o prefeito anterior, o Roberto Peixoto, fez fora de padrão. Então você vê hoje, eles destroem as lombadas e faz outra no ar. A pessoa não sabe por quê. Por quê? Porque foi feito fora de padrão, que era fora daquelas especificações, e hoje estão mais maneirinha, né? Mas não deixa, as pessoas falam, peraí, mas destruíram a lombada e construíram outra. Estou dando essa explicação, entendeu? Porque era fora de padrão. Peixoto fazia as coisas, né? Você sabe, né? Pois é, tanto é que tá por aí, né? Tanto é que tá respondendo aí, tá né? por aí, né? Diniz, também sabemos da sua relação muito forte com o futebol, como você destacou. Sim, e com o carnaval. Nesse livro tem os dois assuntos relacionados também? Tem relacionado aos antigos blocos de carnaval, que eu faço parte do Vai Quem Quer, né? Esse livro que eu escrevi, Taubaté é Fogo, relacionado às atividades do Vai Quem Quer, nas viagens às Copas do Mundo, Copa América que nós fizemos, né? Muitos dos antigos, João Guaru, Guido, muitos já morreram, mas é uma maneira que eu digo para você, de eu não deixar, com essa facilidade que eu tenho para a escrita, de não deixar que essas histórias morram, entendeu? Por exemplo, o Guido, falecido Guido Moreira, me deixou um caderninho com as musiquinhas do Vai Quem Quer. O Vai Quem Quer tem umas musiquinhas próprias, sabe? E eu editei aqui num caderno, dei agora para o Zé Arvico, lá da Metal Quente, que ele é o novo presidente. Mandei fazer lá uns 10 ou 20 edições, dei para ele lá para os sócios, porque reafirmo, para não deixar morrer essa tradição, porque o Bloco Vai Quem Quer é o mais antigo de Taubaté. Você vê que no carnaval vocês estão sempre lá trabalhando, calculo umas 2.000 pessoas por aí, há quem diga que são mais pessoas, que lota a Avenida do Povo. Os demais, o Boné Velho, Onde é que eu tô, do Chafariz, o Barril do Bigode, o Pereba, morreram. Por quê? Vai do Neibola, Vai do Neibola, da Estil, meu amigo Neibola, que eram blocos que de repente vira uma área de confronto entre pessoas que têm uma bronca um com o outro, que tem uma rixa um com o outro, e que aproveita aquele instante do bloco para brigar. Aí depois o diretor do bloco é chamado na delegacia para saber por que aconteceu aquela facada, por que aconteceu aquele tiro, aquela garrafada, porque o responsável é o diretor do bloco, que é o que acabou com o bloco do Chafariz, por exemplo, uma briga que saiu lá, no bloco do Pereba, por exemplo, do bairro do Pereba, também saiu uma briga em frente à igreja. Aí o dono do bloco fala, peraí, eu estou fazendo um negócio para divertir, os caras vêm aqui para brigar, acabou. Aí todos acabaram, todos, só restou o Vai Quem Quer, que hoje é uma referência em termos de carnaval. Agora, quanto a futebol... E não só em termos de carnaval, né? De essência mesmo. Tem associados. Da cultura taubatiana, do comportamento taubatiano também, né? Verdade, tem os almoços anuais que a diretoria do Vai Quem Quer promove para os seus associados. E continua essa tradição, porque foi fundado em 1972, inspirado na banda de Ipanema, do Rio, né, que tinha o patrocínio da Vision, indústria de óculos Vision, que era o pagamento dos músicos, e hoje tem uma verba da prefeitura, é reconhecido oficialmente como o bloco que abre o Carnaval de Rua de Taubaté, e mantém essa tradição, embora o prefeito não goste muito de carnaval. Você vê que naqueles tempos a gente tinha muitas escolas desfilavam na Avenida Pedro Costa, na 9 de Julho, na João Kennedy, e não tinha Avenida do Povo. Olha a contradição. Hoje nós temos uma senhora numa avenida e não temos bloco de carnaval. Vocês, eu vejo, sempre filmando lá, você vê a pobreza que é o carnaval de rua e Taubaté. Você tirando da Estiva e da Vila das Graças, praticamente não tem mais carnaval, né, André? Não tem mais aquela riqueza que tinha a Independência, que tinha o Chafariz, que tinha a Vila São José, que saía aquela competição que era bonito de você. E varava a noite, né? Varava. As pessoas do nível social optavam pela Vila São José, que era o cara que administrava. Lá na Independência, que era aquele rapaz do açougue, que também já é falecido, o Chafariz, que tem a diretoria. Enfim, era um carnaval competitivo, bonito, cada escola queria sair mais bem enfeitada, mais bonita que a outra, e hoje nós não temos. Hoje, com essa verba que a prefeitura dá, que eu não sei se é 15 ou 20 mil, como que você vai vestir, botar camisa, calça, sapato, a lantejola, o adereço de mão, com 25...
400 pessoas, não tem como. Se as pessoas, se as escolas, por exemplo, durante o ano, se preocupassem em fazer promoções, fazer um caixa, mas não, eles só pensam no carnaval depois que passa o Natal. Vamos botar o bloco, mas daí não tem jeito. Com 25 mil que a prefeitura dá, você não consegue vestir 400 pessoas, não tem jeito. Você sabe quanto custa um sapato, uma calça, um pano, um adereço, um chapéu, não tem jeito de você vestir. Aí vira essa pobreza que eu acho, minha opinião, que se fizesse um desfile de blocos, não escola de samba, com carro alegórico, não, para isso que a gente está vendo, você vê a televisão, coisas luxuosas, São Paulo, Rio, Salvador, depois você vai na avenida para ver, é até vergonha, entendeu? Uma cidade com o potencial que nós temos, apresentar um carnaval de rua tão pobre como a gente tem apresentado, né, André? Eu penso assim, entendeu? Se o prefeito me desse chance um dia de conversar com o pessoal lá da diretoria do carnaval, falar, peraí, vamos fazer o seguinte, dá 5 mil para cada bloco, como é o caso do Vai Quem Quer, que recebe, e que pague os músicos, e vamos fazer um concurso de bloco, né, com camiseta, mas esses carros alegóricos, essas coisas que tem exibido, realmente é melhor não ter, entendeu? Do meu ponto de vista, entendeu? Como carnavalesco, já que você tocou nesse assunto. Quanto ao futebol, eu fiquei 12 anos no Esporte Clube Taubaté, fiquei 8 anos no departamento amador, ajudei muito a revelar jogadores, Carlos Garcia, Piorra Mendonça, o André, que está em Portugal, o Mauro Peters França, que está em Portugal. Teve aqui com a gente também. O Adilson Barbosa. Então, e depois eu fui 4 anos presidente, e aí, sabe, quando você esgota um assunto na sua vida, chega uma hora que você fala, peraí, eu já dei 12 anos da minha vida, agora chega, agora tem uma nova diretoria, deixa a rapaziada aí trabalhando. Todos nós, seu pai fez parte lá, todos nós tivemos erros e acertos, nós somos seres humanos. Eu tive erros, tive acertos, eu trouxe aqueles bingos milionários que sorteava carros. Nós vimos a foto aí, o estádio lotado, gramado e arquibancada, tudo aí. Eu acho não, André, eu tenho certeza que foi o maior público que já se reuniu em Taubaté, foi naqueles bingos, eu botava 25 mil pessoas dentro do gramado, nas arquibancadas, eram delegações do litoral, ali, você está vendo. Eu inclusive vendia cartela. Caramba. Eu vendia cartela. Todo mundo ganhava dinheiro com isso aí, André. Olha Todo só. mundo ganhava dinheiro. As meninas que vendiam na praça, o pessoal que vendia por aí, porque vinha delegação na região de Jundiaí, que era o pessoal do bingo, Campinas, litoral, sul de Minas. Você lembra a quantidade de ônibus? Pois hoje está até fácil, né? Hoje o Valecap vai lá na TV, né? Mas compra um horário lá, sorteia, né? Fiquem tranquilo no ar-condicionado. Mas para colocar tanto de gente assim, não é todo mundo que tem essa capacidade. Não, nós acho que fizemos uns 3 ou 4 bingos. Agora, o bonito de tudo era que a pessoa que estava ali na arquibancada, o cara cantando, bateu, o cara atravessava, pulava até o poço, que você lembra, que já teve caso de um cara que largou a bicicleta lá, falou, não, vou embora com o meu gol. Atravessava, dava a chave do carro para ele, falava, amanhã você venha na sede, eu assino direitinho o documento, e acontecia, nossa, foi redondo. Depois mudou a diretoria, aí veio o Paulinho, que Deus o tenha, veio o Pepe também, que já se foi, e aí esgotou o tema bingo, entendeu? Aí não conseguimos mais fazer. Mas consegui montar belos times com o dinheiro do bingo, entendeu? Eram 4 carros 0 km, mais 3 motos que ficavam ali no ato, a pessoa estava vendo o prêmio, comprou, pulou ali, ganhou, leva o carro. Você falou, esgotou o tema, né? Futebol. Mas esgotou o tema bingo. Mas há uma parte aí dessa história, Denise, que eu acho que Taubaté não conhece bem, que é o título de 1985 do futebol juniores, o que nós chamamos hoje de sub-20, né? Que tem aí a Copa São Paulo também. André, eu vou te falar uma coisa. Como que foi isso e por que não saiu um livro até agora? André, esse título que nós conseguimos em Araçatuba em 1985, que eu era diretor do departamento amador, o Carlos Garcia também trabalhava lá com a gente, e o Piorra Mendonça era o treinador, que montou, que o Piorra era jogador profissional, foi campeão em 79, e depois, quando ele aposentou, o presidente, que era o William Benito Bloch Teles Alves, saudosa memória, que o levou para dirigir a equipe de juniores. Ele montou a equipe,
Depois o Pior foi trabalhar com os profissionais. Quem assumiu o departamento... Aquele é o Taubaté Fogo. O saudoso Guido aí. Aquele é o saudoso Guido. O José Tadeu Ramos assumiu, que é o vereador, meu amigo, professor. E quando nós fomos campeões de Araçatuba, era o Tadeu, que era o treinador do time, Tadeu Ramos. 2 grandes profissionais. Adoro, amava o Taubaté. Aquele time campeão em 1985, quando eu me lembro que quando nós voltamos de Araçatuba, o time de juniores, em todo o campeonato, nós perdemos um jogo em Itu. Ganhamos tudo. Ganhamos aqui na fase do Vale, fomos para a região de lá, ganhamos do Araçatuba aqui, ganhamos do Araçatuba lá, Birigui, Americana, não tinha para ninguém, era um time massa, entendeu? O goleiro era Marcelo Martelotti, que hoje é treinador do time principal, e depois foi vendido para o Bragantino, depois foi vendido para o Santos, depois foi para Pernambuco e hoje voltou como treinador. Foi esse time que deu base, inclusive, pro time de 88, Taubaté, que a gente quase subiu, como diz, diversos, né? Se não fosse o árbitro, né? Então, e eu era placar nesse jogo. Você sempre estava lá, né? Tava lá no placar, lá sou o Joaquim Moreira, me arrumou um lugar lá. Mas diversos desses jogadores foram profissionalizados. O Edinho, lateral, o Fluminense, né? A gente jogou no Fluminense. O Dieguinho foi pro Fluminense, foi pro São Paulo, o Google lá da Vila São Geraldo, o Magia, diversos foram profissionalizados, só que a cobrança é muito grande, você não pode botar um time só de garoto, você tem que botar uns cobra criado ali, um cabeça de área, um zagueiro central, mas depois eu saí, eu fui ser presidente, mas eu não consegui, eu consegui ser campeão como juniores, como profissionais eu não consegui. Aí esgotou meus 4 anos, depois veio o Pepe, veio o Fernandão, aí cada um tocou da sua maneira, entendeu? Conforme eu te falei, com erros e acertos inerentes ao ser humano, porque se a gente fosse perfeito, né, a gente estava ganhando prêmio Nobel também, igual o Carlos Jota, né? E com isso, eu te falei, esgotou meu tempo, eu falei, chega, para mim chega, aí já aquela política de dentro do clube, mas eu procurei fazer uma administração lá que tinha carnaval, tinha lanchonete, tinha choperia. Eu não fiquei só dentro do futebol, entendeu? Eu consegui, o seu Moreirinha, que sempre me aconselhava muito. O seu Moreira era uma pessoa que... O seu Moreira só não foi presidente, né? Olha, rapaz, o seu Moreira começou como jogador, ele era português de nascimento, nascido numa cidade chamada Valongo, poucas pessoas sabem disso. E eu tenho fotos dele como goleiro. E depois ele foi técnico, foi gerente, foi administrador, foi tudo, a vida inteirinha. Tanto que quando ele faleceu, foi na minha administração, não sei se foi 89 ou 90, aquela bandeira que ele colocava sobre o esquife de todos aqueles jogadores, aqueles beneméritos que morriam, no Diário da Tranca, nós colocamos para ele levar, ele levou a bandeira embora, seu mulher. Aquela bandeira que ele colocava, como colocou sobre o caixão do seu pai, todos aqueles que ele sabia que eram pessoas ligadas ao Esporte Clube Taubaté, seu Moreirinha lá botava a bandeira, na hora do sepultamento tirava e dobrava. Aquela bandeira ele levou, foi a última. Hoje eu não sei como que é o procedimento, porque está essa rapaziada nova aí, a gente tem mais aqui prestigiar, né? Porque o clube, as pessoas, André, é o seguinte, eles não entendem que futebol profissional é uma coisa, futebol amador é outra. Se você quer montar um time com jogadores de salário mínimo, o jogador de salário mínimo vai jogar o salário mínimo. Então você não pode ter um... Tá terminando? 5 minutos, né? Tá bom, 5 minutos, vamos falar bastante aqui. Vem cá, se você tem um time que você paga salário mínimo, logicamente o jogador vai jogar salário mínimo. Tanto que tem muito jogador profissional, que foi profissional, que hoje está preferindo jogar na várzea, porque a várzea paga R$500 por fim de semana. 4 semanas dá 2.000. Ele não precisa treinar, não precisa concentrar. Caso do Wagner, por exemplo, que vem lá de Osasco, ele vem, joga, ganha e vai embora. E tem um terceiro tempo bom, né? Então, agora, veja bem, compara com o salário desses jogadores de time grande de São Paulo, que é um salário altíssimo, que é de 100, 150, por aí. Por quê? Porque existe
O direito de imagem da Globo, as pessoas acham ruim, só começa o futebol depois da novela, mas quem que paga o direito da imagem é a Globo, porque o dinheiro de bilheteria não mantém o salário desse pessoal aí, não. Você junta, por exemplo, um elenco de 15 jogadores, falar assim 15 ou 20, com salários acima de 100 mil, quem que paga isso, André? É o direito de imagem. Que a Globo paga o direito de imagem, cada jogo que exibe, você jogando, eu jogando, nós temos uma parcela, que é aquilo que completa o salário deles. Isso que as pessoas que criticam o horário, é porque a bilheteria, veja bem, o público médio do Esporte Clube Taubaté hoje são 250 pessoas. Você acha que isso paga salário de alguém? Não tem associado, tem 100 associados do Esporte Clube Taubaté. Eu estive lá recentemente, que eu fui repor uma foto minha lá, que tiraram da parede e quebraram, entendeu? Um ex-presidente lá, que é meu inimigo. E aí eu falei, mas como é que está a situação do clube? Deplorável. Deplorável, porque não tem como pagar um time profissional. Um time profissional sem receita vira time amador. E não vai subir nunca. Não desejo isso, queria que subisse. Olha, nós temos muito mais para conversar com o Diniz. Eu sei que são 116 histórias, deve ter ficado muita gente de fora também, muitos casos de fora aí, né? Nós falamos de futebol só um tiquinho, hein? Pois é, e desse 116 que você escolheu, ficou também muitos textos dinizianos de fora. Né? Assim, ó, na próxima edição você vai ter que fazer mais coisas, que faltou isso e isso aqui. Né? Então eu gostaria que você fizesse o convite aqui ao nosso telespectador, ao pessoal de Taubaté, para amanhã, tá lá no evento, por favor. A partir das 8 horas da manhã, amanhã 20 horas, eu vou fazer o coquetel de lançamento desse livro aqui, que é Tribos de Taubaté, contando exclusivamente histórias da nossa cidade, histórias saborosas. Vou fazer lá um coquetel, um bom vinho, uma boa música, um bom livro, e a oportunidade de ver, conviver, falar com pessoas interessantes da cidade, que vão estar lá presentes. Está sendo muito comentado, e esse livro aqui eu faço um presente exclusivo para a TV Cidade. Tem uma dedicatória, eu gostaria que você lesse, por favor. A TV Cidade, heróicos sobreviventes de um país sem cultura. Um abraço do autor. Porque é um país sem cultura. Aqui nós sobrevivemos dessa maneira que nós sabemos aí, né? Matando um leão por dia. Muito obrigado por essa oportunidade a você, André, pelo convite. Cada vez que precisar, eu estarei aqui com o maior prazer. Bom, a casa é sua, né? E esse livro devia ter um subtítulo, né? Tribos de Taubaté, muito além da aldeia Guaianás. Aldeia dos índios Guaianás. Pois é, muito além da aldeia dos índios Guaianás aqui, ó. Então, você pode, amanhã, às 20 horas, lá na Estação do Conhecimento, né? Adquirir o livro. E depois vai estar vendo onde? Vai estar à venda na Livraria Nobel, que é na Praça do Relógio ali, que já está à venda amanhã. E também o Diário da Tranca, que eu estou fazendo o relançamento, a segunda edição, porque esgotou a primeira edição. Então vai ter o Diário da Tranca e Tribos de Taubaté. Mas o gostoso é do lançamento, gente, porque daí o autor vai lá, já faz a dedicatória, né? De repente já surge uma nova história ali para você contar no pé do ouvido dele, quem sabe vira um novo livro. Vai pro Facebook Jones. Vai pro Facebook Jones. José Diniz Júnior, muito obrigado. O Barão de Passa Quatro. O Barão de Passa Quatro e o Visconde de Taubaté, né? O Barão de Passa Quatro só. Então, gente, Diniz, muito obrigado por aceitar esse convite com a gente aqui. Eu agradeço muito, quero ver vocês amanhã comigo lá. Gente, está na hora de ir embora, tá o Jonathan William contando os segundos para terminar o nosso programa. É o tempo da gente agradecer a toda a nossa produção, Jefinho, Jonathan, o Ricardo, Claudinha. E agradecer a você que nos acompanha aqui também na telinha da TV Cidade. Convidá-lo para amanhã, às 18 horas, aqui no nosso programa das 6. Então, uma ótima noite e até amanhã para você.